escrituras, de forma que ela não traga a mesmice, mas a revelação daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E o Senhor nos conhece, a espada é de dois gumes, e ela não fala só para quem ouve, e o Senhor sabe a necessidade de cada um dos senhores, das senhoras, que eu percebo que tem algumas irmãs aqui também, esta manhã. Quando o Espírito de Deus move dentro do coração de Neemias, e posso dizer que foi este mover dentro do seu coração, foi mediante uma informação. Ele estava, como eu disse ontem para as esposas, vivendo, pastor Raifran, um momento magnífico, um momento extraordinário, pastor Anderson, meu amigo do Fórum de Missões. Momento, imagina você conseguir chegar ao posto de copeiro do reino da Pérsia. Não era para qualquer um, não era só um cargo de confiança, era um cargo de altíssima confiança, era alguém que tinha contato direto, era alguém que o rei depositava a sua vida na mão dele, porque de fato era quem tinha a prerrogativa de servir ao rei e olhar se não tinha alguma armadilha para matar o monarca que estava no trono. Mas esse homem tem uma informação. Qual é a informação que ele tem? Que a sua terra natal, que Jerusalém está assolada. Apesar de ter se passado tantos anos, a cidade estava um caos. Os muros da cidade estavam derrubados. Isso significa dizer que a cidade estava desprotegida. O muro naquela época não era uma questão de uma segurança prévia, momentânea, era a segurança, era aquilo que demonstrava que quem estava naquela cidade estava seguro. Irmãos amados, um homem em um posto que ele estava, ele se sensibiliza pela situação que está a cidade de Jerusalém, e mais do que isso, ele sabia que ali era resultado de uma colheita de infidelidade a Deus. Ele sabia que aquelas pessoas estavam colhendo a rebelião, a desobediência, de não ter sido fiel ao Senhor como deveria. Mas ele não se valeu deste argumento, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Eu conheço alguns irmãos que gravam até alguns versículos para se omitir de fazer o que o Espírito quer que ele faça. E se nós não tivermos o cuidado, nós deixamos a oportunidade passar. E Neemias não deixa. Neemias é incomodado, ele é movido por um sentimento de compaixão pela sua terra. E este sentimento foi tão forte, foi tão profundo, que ele não conseguiu esquecer a informação que ele ouviu. Aquela informação mexeu com ele, mexeu a tal ponto de tirar dele a tranquilidade. É isso que uma chamada faz, é isso que uma vocação faz, tira a sua tranquilidade para tirar você da zona de conforto. Eu não conheço chamada que não mexa com você no profundo, a ponto de você não ter paz para viver a vida que você estava vivendo. Uma chamada que não faz isso, não é chamada, é conveniência. Infelizmente muitos têm visto o ministério como uma oportunidade de ter o recurso financeiro, e não o serviço que ele propõe. Quem tem uma chamada de Deus, não tem paz enquanto não se rende a ela. E a Bíblia diz que Neemias fica apavorado. Agora olha o homem inteligente, ele não sai agindo, e é aquilo que nós vamos observar passo a passo aqui neste período.
A primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui, e aí eu convido você para olhar o que está aí na apostila e depois a gente retoma, é entender o chamado. Porque tem muita gente que está atrofiado no ministério, porque ele está esperando que o chamado, a missão dele seja da mesma forma que foi no outro, e não é assim. Tem gente que Deus chama pelo nome, senhores. Eu me lembro que quando Deus me chamou ao ministério, foi uma das coisas mais tremendas que eu já vi. Eu estava em uma festa, em uma igreja quase desse porte. Eu já era uma adolescente que eu comecei a pregar com 9 anos de idade. E eu cheguei naquele dia, todo mundo me conhecia na cidade, pregador mirim. Minha voz era uma voz fina, terrível, todo mundo queria ver o pregador mirim, mas eu sabia meu lugar. A igreja estava cheia, eu não era obreiro. Eu subi e fiquei na galeria, a galeria estava cheia, eu fiquei no corredor da galeria. E o pregador, a primeira vez que o homem apareceu na cidade, um pregador de São Paulo, daqui a pouco ele para a mensagem e diz: Edivaldo Santos da Silva Filho. Eu digo: é eu. Ele diz: apelido de Valdinho. Olha, irmãos, só me chama de Valdinho minha mãe, meu pai e meus irmãos. Nem minha esposa me chama assim. E ele veio com a bicicleta emprestada do pai, uma Monarca azul, e está do lado de fora, na grade do templo, e está do lado direito. E esse rapaz está aqui no templo, e não está aqui embaixo, está na galeria, e não está sentado, está em pé. Cadê você, moço? Eu digo: é eu, pastor Elidônio, é eu. Levantei a mão e disse: desça daí, seu lugar não é aí, seu lugar é aqui no altar. Irmão, nesse dia tinha umas 40 cadeiras no púlpito, só tinha uma vazia. Eu cheguei e fiquei assim na escadaria do altar. Aí um presbítero, lá na convenção, o conselho que eu sou presidente aqui, entrevista todos os candidatos em loco e entrevista as esposas. E eu entrevistei ele 15 anos depois para ser ministro. Ele já era presbítero. Ele disse: sobe, senta, o homem não mandou? E eu, magro, só tinha olho, cabeça e pescoço. Se desse um vento muito forte, eu pensava que era arrebatamento. Eu subi e sentei, ele continuou pregando. Daqui a pouco ele voltou e disse: pastor Antônio Neres, que foi o homem que Deus levantou para me ensinar o que é ser pastor. Todo mundo precisa de alguém para se espelhar. Eu estou muito preocupado com essa geração que está chegando, em vez de se espelhar em um homem que ora, está se espelhando em um homem que se apresenta na internet, e que você não sabe a vida e não sabe de onde veio nem para onde vai. Essa geração precisa voltar a se espelhar em quem anda de joelho e tem compromisso com Deus, vida no altar e família equilibrada.